caso, né, na sequência, nós possamos ser bem objetivos e possamos render bem para que a dinâmica do trabalho aconteça normalmente. Então, professor Wesley, por favor. Pronto. Todo mundo me escutando? Sim, tranquilo. Okay? Pronto. À vontade. Deixa eu só... Uma confirmação, é o Wexley, né? O Wexley. Ok, perfeito. O bom desse nome é que acaba quebrando o gelo, que todo mundo quer saber como é, aí meu nervosismo diminui, né? Então já... Que maravilha. Okay. Podemos começar? À vontade. Deixa eu só iniciar aqui meu cronômetro aqui, para ser bem breve. Vamos lá. Pessoal, bom dia. Meu nome é Wexley Oliveira da Silva. Estou hoje defendendo aqui minha dissertação de mestrado, intitulada Ergonomia Corretiva e sua relação com o desempenho escolar. Tenho como orientadora a professora doutora Leila Thaise. Eu sou professor de Educação Física da rede estadual daqui de Feira de Santana. Vamos lá. A ergonomia, ela é modificadora do processo de trabalho, já que procura adequar a atividade laboral às características, habilidades e limitações das pessoas, com vistas ao desempenho eficiente, confortável e seguro. Ou seja, o grande objetivo da ergonomia é adaptar o trabalho ao homem, e não o contrário, porque toda vez que existe essa adaptação do trabalho ao homem, gera confortos capazes de aumentar a produção. Então, a ergonomia, ela abrange todo o processo de interação entre homem e produção. E ao longo dos anos, a aplicação da ergonomia, ela foi se expandindo, e hoje ela existe em diversos setores, seja ele da saúde, da educação, transporte, lazer e até nos trabalhos domésticos. A sala de aula, ela pode ser considerada um ambiente de trabalho. E em nossa dissertação, a sala de aula, ela foi considerada um ambiente de trabalho, não só pelo professor, que ele é remunerado, mas principalmente pelos alunos, que eles passam uma grande parte do seu tempo na escola, na sala de aula, e produzindo conhecimento, né? Então, existe uma relação de produção dentro desse contexto. Então, existe a interação entre homem e produção. A aprendizagem é uma mudança no comportamento resultante da experiência ou prática e depende da interação entre fatores individuais e ambientais. Portanto, conceitualmente, a aprendizagem ela pode ser definida como um sistema de aquisição de conhecimentos, informações, valores, habilidades e atitudes possibilitados através do ensino, estudo ou da experiência, sendo um processo complexo. Então, a aprendizagem, ela resulta em uma transformação que tem por base as experiências do sujeito no mundo a partir de interações por ele estabelecidas. Aí vem uma perguntinha. Condições desfavoráveis de conforto ambiental são causas de mau desempenho dos alunos? Será que ambientes ergonomicamente incorretos, será que realmente causa mau desempenho dos alunos em sala de aula? Aí vem nossa problemática. Feira de Santana, que é a cidade onde foi feita a pesquisa, é uma cidade aqui do Recôncavo Baiano que possui verões e invernos com diferenças térmicas perceptíveis, onde os verões aqui são quentes e úmidos, com temperaturas que oscilam de 22 a 33 graus Celsius, e os invernos são frios, com temperaturas que oscilam entre 18 e 26 graus Celsius. A partir de então, buscamos correlacionar essas diferenças térmicas com possíveis influências sobre os níveis de ruído e velocidade e umidade do ar, com o comportamento dos alunos e, consequentemente, com o desempenho escolar. Nosso objetivo geral.
analisar as prováveis influências da ergonomia no desempenho escolar, com ênfase na disciplina Educação Física, dos estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, aqui de Feira de Santana, Bahia, e nossos objetivos específicos é detectar a correlação existente entre temperaturas, umidade e velocidade do ar, níveis de ruído, comportamentos e notas finais dos alunos. Comparar os dados obtidos com a norma regulamentadora 17, a NR 17, que é uma norma que regulamenta a ergonomia, e sugerir uma possível climatização da sala de aula como importante recurso no processo ensino-aprendizagem. Muitos são os problemas, entendendo as dificuldades escolares, muitos são os problemas da educação na rede pública de ensino no Brasil, seja lá abandono escolar, evasão escolar, crianças que apenas passam de série, sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar pequenos textos, que são os conhecidos, chamados, né, de analfabetos funcionais. Existem muitas queixas dos professores quanto à falta de concentração dos alunos, desinteresse, indisciplina, violência. Todos esses problemas, eles corroboram com a cronicidade das dificuldades de aprendizagem. E aí, Miranda, 2016, ele estrutura o ambiente escolar em 4 dimensões, que é a dimensão física, funcional, temporal e relacional. A dimensão física é o aspecto material do ambiente, como tamanho, luminosidade, ventilação. A dimensão funcional é a forma de utilização do espaço. A dimensão temporal se reporta à organização do tempo. E a dimensão relacional, a diferentes relações que se estabelecem dentro da sala de aula. Essas 4 dimensões, elas precisam se relacionarem. Elas existem, pode até existir por si só, mas elas precisam se relacionarem para evitar um ambiente nocivo, porque nem sempre o mau funcionamento do cérebro é por falha cerebral. O ambiente nocivo interfere no mau funcionamento do cérebro. E aí vem nossa metodologia, foi um tipo de pesquisa quali-quantitativo, o local do estudo, o Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, em Feira de Santana. Participantes do estudo, 235 alunos do primeiro ano do ensino médio, de 6 turmas, sendo 4 turmas do turno matutino e 2 turmas do turno vespertino, que foram as 6 turmas que eu ministrei aula, enquanto professor de educação física da escola modelo. Os instrumentos de coleta de dados. Nós mensuramos os fatores ergonômicos, temperatura, ruído, velocidade e umidade do ar, durante todo o primeiro e segundo ciclos escolares. Lembrando que o primeiro ciclo foi no verão, e o segundo ciclo, ele pegou um pouquinho do outono, mas principalmente o inverno. Análise de dados. Nós associamos esses fatores ergonômicos a uma análise comportamental dos movimentos realizados pelos alunos na sala de aula e com as notas finais, ao final de cada ciclo, na disciplina Educação Física. E aí, é importante informar que existia um estagiário de Educação Física para estar coletando esses dados, para estar me ajudando a coletar esses dados, só que a gente, para evitar falhas na pesquisa proveniente de comportamentos propositais, não foi passado para as turmas o real porquê daquele estagiário. A gente inventou diversas desculpas, né, que ele estava ali fazendo, era da universidade, estava fazendo trabalhos de estágio, realmente. E aí, a gente tentou ser o mais fiel possível. Como assim? Esse estagiário, na primeira semana, não coletou dados nenhum, esperou ficar mais íntimo da turma, o pessoal confiar mais nele, e aí foi começando a fazer essas coletas. Lembrando que algumas regras foram precisas para que todas as turmas tivessem o mesmo tipo de avaliação. Que regras foram essas? Nós só medimos temperatura, níveis de ruído, esses fatores ergonômicos, a partir do 5º minuto de cada aula. Por que a partir do 5º minuto de cada aula? Porque era o tempo dos alunos entrarem, se acomodarem na sala. Só os níveis de ruído, a gente fez 3 medições, a partir do 5º minuto.
na metade da aula, e faltando 5 minutos para terminar a aula, e tiramos uma média aritmética desses níveis de ruído. Para existir um padrão de aulas em todas as turmas, nós, nas atividades teóricas, nós fazíamos o quê? Cópia de texto no quadro, dávamos um certo tempo para eles copiarem, depois explicávamos e em alguns momentos também a gente fazia questionários. Então, existiu um padrão de avaliação. Nesse slide aí, nós temos os 3 aparelhos utilizados para a mensuração de temperatura, velocidade e umidade do ar, níveis de ruído e velocidade, já falei velocidade do ar. O primeiro é o termohigrômetro digital. Ele afere temperatura e umidade do ar. O segundo é o decibelímetro. Na figura 2 é o decibelímetro, que ele mede os níveis de ruído. E o terceiro aparelho é o anemômetro, que mede a velocidade do ar. Na análise comportamental, os alunos eles foram observados através de uma lista de movimentos associativos a desconfortos gerados provavelmente por altas temperaturas. Nós fizemos essa tabela onde toda vez que existia um aluno que balançava a perna, ou estalava o dedo, levantava da cadeira por qualquer motivo, aí o estagiário ia lá e marcava um pontinho que era um sinal de inquietação. O aluno abanava, reclamava de calor, é um sinal de desconforto, mais um pontinho. Pedia para sair para beber água ou para ir ao banheiro, necessidade fisiológica, marcava lá um outro ponto. E aí, nesses resultados dessa tabela aí, foram resultados durante o verão. Durante o verão, percebemos que a temperatura oscilou entre 28,3 e 33,4 graus. A velocidade do ar, ela oscilou entre 0 e 1,9 metros por segundo. Os níveis de ruído, entre 75 e 90 decibéis. O estresse, de 2 a 10. O desconforto, de 1 a 10. E a necessidade fisiológica, de 1 a 12. Nós destacamos aí os maiores índices, né? Lembrando que as temperaturas, os períodos vespertino, acaba tendo uma temperatura mais elevada. E aí percebam agora que nesse próximo slide, durante o segundo ciclo, durante o inverno, os índices de temperatura reduziu cerca de 4 graus Celsius, onde tivemos temperaturas oscilando entre 24 graus e 28,8. A velocidade do ar aumentou de 0,1 para 3 metros por segundo no inverno. Os níveis de ruído não tiveram tanta modificação. Os níveis de ruído oscilaram entre 72 a 88, enquanto no verão chegou a 90, não é insignificante essa mudança. Agora, no comportamento dos alunos, tivemos muita mudança. Nível de quietação, enquanto lá no verão tivemos de 2 a 10, no inverno de 1 a 6. Desconforto praticamente zero, ninguém reclamou de calor, ou apenas um aluno no primeiro A vespertino reclamou de calor. Necessidade fisiológica, enquanto que lá no verão chegamos até 12. Necessidade fisiológica de 1 a 5. No verão, lá também, tivemos até 10 ou 12 alunos pedindo para ir em cada turma, no caso, né, pedindo para ir ao banheiro ou ir beber água. Então, nesse gráfico aí, nós percebemos que, em relação aos níveis de ruído, todas as turmas tiveram níveis superiores a 70 decibéis, e a norma regulamentadora da ergonomia, ela informa que níveis de ruído acima de 65 provocam incômodos à comunicação e concentração dos alunos. E ruídos acima de 85, elas podem ser consideradas nocivas à saúde. Em pelo menos 3 turmas, os níveis de ruído foram acima de 85 decibéis. Em relação ao rendimento por turma no primeiro ciclo, nós tivemos que 81% dos alunos foram aprovados na disciplina de Educação Física, enquanto que 19% foram reprovados, 81% de aprovação e 19% de reprovação. Isso no verão. Chegou no inverno, que é o gráfico 2,
a tendência pela temperatura ter baixado, teoricamente, era para ter um nível maior de aprovação, e percebemos que o nível de aprovação reduziu, foi para 63% de aprovação, consequentemente, o percentual de reprovação, ele subiu para 37%. E aí percebemos ainda que 73% dos alunos reduziram suas notas de um ciclo para o outro. Do verão para o inverno, 73% dos alunos reduziram suas notas. E aí, vimos que, ou seja, não significa dizer que os alunos foram reprovados, eles reduziram nota. Como assim? Tirou 8 no primeiro ciclo, no segundo ciclo pode ter tirado 7, continuou aprovado, mas a nossa análise aqui é de redução de nota. Então, desses 73% que reduziram as notas, 94%, quase a totalidade dos alunos, foram aprovados no primeiro ciclo. Enquanto que, desses 25% que conseguiu elevar suas notas, nós temos, que corresponde a cerca de 58 alunos de 235, desses 58 alunos de 235, nós vimos que cerca de 28 alunos, que corresponde a 48%, eles só elevaram suas notas porque eles foram reprovados no primeiro ciclo. Então, eles correram atrás para elevar sua nota. E 52%, que equivale dos 58, equivale a 30 alunos, eles, mesmo sendo aprovados, eles conseguiram elevar a nota. Imagine, de 235 alunos, apenas 30 conseguiram ser aprovados e elevar sua nota. E aí, bateu aquela curiosidade, e aí começamos a fazer uma análise com as outras disciplinas para saber que alunos eram esses. E percebemos que desses 30 alunos, 21 alunos, que corresponde a 71%, eles tiveram bons desempenhos não só na educação física, em todas as outras disciplinas. São alunos considerados alunos bons, alunos que tiraram pelo menos em 4 disciplinas notas superiores a 7 e não foram reprovados em mais de uma disciplina. Então, no caso, as diferenças térmicas existentes nas estações do ano tiveram muita influência no comportamento dos discentes, não foram suficientes para constatarmos efeitos significativos sobre os níveis de ruído e não houveram melhoras nas notas como imaginávamos. E aí, o que pode também explicar essa não interferência no nível de ruído é que, apesar da temperatura ela reduzir do verão para o inverno, elas não atingiram o que preconiza a NR17, que é de 20 a 23 graus Celsius. A norma regulamentadora da ergonomia diz que, para se existir um conforto térmico, o ambiente tem que estar entre 20 e 23 graus Celsius, e a gente não conseguiu encontrar essa medição nas salas de aula. Então, nós podemos afirmar que temperaturas acima da determinada por NR17 não têm influência nos níveis de ruído. Portanto, apesar do fator desconforto ter reduzido praticamente a zero no inverno, que a gente viu naquela tabelinha que várias turmas tiveram nível de desconforto zero, praticamente ninguém reclamou de calor, nem se abanou, apenas um aluno do primeiro ano, a vespertino, é necessário um estudo utilizando salas com aparelho de ar-condicionado, com temperaturas entre 20 e 23 graus Celsius, para saber se essa temperatura provoca respostas mais significativas nos níveis de ruído. No caso da sala de aula avaliada nesse estudo, percebemos que existe algo que vai além dos fatores ambientais. Esse trabalho, ele mostrou que tão importante quanto a utilização de aparelhos de ar-condicionado nas salas das escolas públicas são as mudanças de mentalidade dos alunos em relação ao seu verdadeiro papel enquanto estudantes. Percebemos que, como é que de 235 alunos avaliados, apenas 30 conseguiu ser aprovado no primeiro ciclo e elevou suas notas. Então, as notas no verão, elas acabaram sendo melhores do que as notas do inverno. Ou seja, a cultura de apenas passar de série faz com que não exista uma vontade maior de querer aprender. Os alunos, eles querem
atingir os 15 pontos deles mínimo. Tirou 8 no primeiro ciclo, eu só preciso de 7, fechei. E muitos nem assistem, malmente assistem as aulas no terceiro ciclo. Logo, apesar do conforto térmico reduzir o fator humano fadiga, o fator motivação, ele deve ser buscado e trabalhado em sala de aula e na família, para que a mentalidade dos alunos, eles mudem e eles entendam que a busca pelo conhecimento deve ser mais importante do que a busca restrita por uma nota mínima. E assim, finalizo minha apresentação com os referenciais. O tempo bateu praticamente os 20 minutos. E uma frase no final: obrigado pela atenção e não importa o que aconteça, continue a nadar. Muito bem, muito bem. Queria que você visse aqui as pausas, certo? Parabéns. Eu não quero finalizar, só coloquei as palmas para que possam refletir o meu nível de satisfação com o seu trabalho, já de início, e, claro, já passo a palavra para a professora Leila, tá certo? Que certamente o olhinho já está brilhando de felicidade. Pois não. E como tá, né? O Wesley foi minha pupila também. Antes, eu queria só pedir a Miquelson aí para desligar a câmera, por favor, Miquelson. O professor Silvio sugeriu que só ficasse as câmeras abertas da banca, né, no momento da fala, para facilitar. Obrigada, querida. Primeiro, o orientador tem que falar do perfil do aluno, né? Na minha primeira aula, quando eu acabei... Miquelson, desculpa, quando o Wesley, gente, até hoje eu não consigo falar o nome do meu orientando. Tava brincando aí no chat. Gigi vai me ajudar aí, que fala alemão, francês, inglês, para eu pronunciar o nome desse cara. É tão fantástico como ele. Mas, assim, para a banca entender um pouco do histórico de Wesley, porque isso aí dava uma tese de doutorado. No meu primeiro dia de aula, quando terminou a aula, que ele veio conversar comigo, dizendo que eu tinha o perfil que ele tinha visto no meu currículo, que eu seria a pessoa que orientaria essa pesquisa dele. Eu fiz, fale sua proposta. Quando ele me falou, eu sentei. Eu fiz, você é megalomaníaco, você está sonhando muito alto. Isso aí vai dar uma tese de doutorado, deixa para depois, nós só temos 2 anos, nós não vamos conseguir. Mas isso já estava no DNA dele. É um pesquisador de nascença aí, eu não tenho como negar. Então, ele tinha essa meta, ele disse, eu vou conseguir. E eu tentei fazer ele desistir algumas vezes, tentei diminuir a dimensão dessa pesquisa, e, assim, eu me emociono, viu? Porque, de fato, ele quis fazer, ele se dedicou a fazer, com mais de 40 horas, né? A esposa engravidou, enfim, e nós conseguimos. Falaram aí no chat, foi trabalhoso? Foi. Tabular os dados? Foi. Ele ministrando aula, e tinha uma pessoa na sala de aula que anotava até os movimentos dos alunos. Então, assim, é um trabalho que eu tiro o chapéu, porque ele é interdisciplinar, ele é transdisciplinar, ele é transversal, ele é de política pública, ele vai para a escola de ensino profissional. Então, é ciência na veia mesmo, essa pesquisa de Wesley. Parabéns, parabéns. O mérito é seu e para toda a sociedade que vai ter acesso à sua pesquisa, viu? Isso tem que ser dito, eu tinha que falar isso aqui. E em relação aos pontos fortes dessa pesquisa de Wesley, é que às vezes nós víamos muita ergonomia como algo voltado para o trabalhador, como ele fala no início. Era algo trabalhista. Tanto que, se a gente for para o INSS hoje, o tanto de pessoas que estão dando entrada por questão ergonômica é assustador, né? Então, nós só víamos a ergonomia como algo voltado para o trabalho. Não víamos... A pergunta dele é fantástica. Aquele slide da sua pergunta, eu chego e me arrepio. Isso. Quando ele fala assim, o ambiente confortável, ele favorece a aprendizagem? O calor, o excesso de calor, o excesso de frio, o peso, a postura... É fantástico, porque você foi em algo que muitas pessoas não tinham um olhar. A gente via outros motivos para a evasão escolar, para o abandono escolar, para a falta de motivação, ia para a didática do professor, ia para a metodologia do professor, mas em momento nenhum nós íamos para as questões ambientais e de infraestrutura em que esse aluno está sendo sujeito ali por mais de 4 horas de relógio, 5 vezes na semana. Então, assim, é um diferencial fantástico. Por quê?
nós vimos essa questão ergonômica, começou a ser, na verdade, assim, a preocupação, né, da ergonomia na escola começou na rede particular com o infantil, que ia com aquelas mochilinhas cheia de livro nas costas, e aí aquela preocupação, aí começou a moda da mochilinha de rodinha, não é isso? Então, assim, Wesley, seu trabalho é brilhante, não vou falar muito, né, que eu estou falando de um trabalho que nós desenvolvemos junto. Seu espectro amostral, com mais de 200 alunos, valida ele estatisticamente, valida ele em todos os âmbitos que você imaginar. E você sabe que seu projeto também é um projeto de políticas públicas, porque quem tiver acesso a ele vai repensar em muito na infraestrutura e no ambiente de sala de aula de forma física, não só vendo o papel do professor e o temperamento do aluno, mas vendo, como eu falei ontem, nós somos holísticos, né? O todo contribuindo para uma aprendizagem significativa, que é o aluno como protagonista do seu processo. Então, parabéns. Obrigado, professora. No caso, eu tenho uma especialização em saúde pública e eu tenho uma especialização em ergonomia. E aí a gente uniu essas duas áreas para entrar no mestrado. Perfeito. Viu? Passa a palavra aí para meus amigos de banca. Muito bem, eu quero ouvir, por gentileza, a professora Simone, tá certo? Suas considerações, professora, por gentileza. Ai, parabéns, Wexley. Falei certo. Parabéns. O seu trabalho demonstra o preparo que você tem, né? E você fala isso com uma propriedade muito, muito grande. Tudo aquilo que a gente se propõe, independente de ser mais trabalhoso ou não, a gente não pode fugir, é como se fosse uma missão, né? E aí, quando a professora Leila fala que queria fazer você desistir de algumas coisas e você foi lá, é porque eu entendo bem, a gente tem algumas coisas que chama, é como se fosse missão mesmo, né? E aí você trabalhando nessa área de saúde e também de gestão pública, não tem como, tem que ir bem fundo mesmo. Você é da área de educação física também ou não? Só da saúde? Na verdade, eu sou professor de educação física. Colega. Colega seu. Aí, então, vamos... aí, no caso, a área de saúde sempre me instiga. E certo. Aí, com a área de educação, que eu sou professor de escola, aí eu uno as duas coisas para poder melhorar. Perfeito. Eu creio assim, e a professora teve a sensibilidade de... Porque como pesquisadores e orientadores, a gente sabe o trabalho que tem para montar e fundamentar bem um trabalho para que as pessoas tenham em mãos o seu trabalho, não te conheçam, mas entendam, conheçam você através do seu trabalho. Nós temos essa preocupação, não é, professora? Então, quando ela, no sentido de fazer você abortar algumas coisas, alguns caminhos que você queria percorrer, era nesse sentido, porque como orientadores, vou te falar isso como orientador e pode servir para os outros colegas nesse sentido. Eu, como orientador, eu costumo dizer, eu prefiro falar bem sobre um assunto apenas, mas falar tudo sobre aquilo. Vou dar um exemplo, por exemplo, a caneta, tem várias estruturas, mas eu prefiro falar da ponta da caneta, e aí falar tudo sobre ela do que falar sobre a caneta em sua totalidade. É o que eu falo para os nossos alunos, mas tem alunos que eles falam sobre a caneta toda e falam bem e dominam, e aí mostra para a gente que é possível sim, mas isso não entendendo que vocês não têm a capacidade, mas é simplesmente para que, como nós entendemos da capacidade de vocês, que outros possam ter essa mesma leitura, né? Então, vamos lá. Sua apresentação muito perfeita, você tem domínio, utilização de slides muito bom, assim, toda a estrutura do seu slide, tem pouca informação, a gente consegue absorver, você complementa com a parte oral, tem uma oratória muito boa, uma desenvoltura.
o seu ritmo de fala também é muito bom, prende a gente do começo até o final, tá? O que eu queria fazer de considerações ao seu trabalho e contribuição? Justamente por ser colega de profissão, eu senti falta de algumas coisas. Quando a gente fala de ergonomia, a ergonomia, ela aborda o ser humano, o indivíduo, né? O ser humano, no caso. Então, a gente fala sobre anatomia, sobre a fisiologia, a parte antropométrica e biométrica do ser humano. E ele inserido num contexto físico. Dentro da ergonomia, nós temos 3 pastas, 3 partes, vamos dizer. E é aí que eu queria fazer uma consideração, se você gostaria de acrescentar, porque você é muito específico dentro do seu trabalho. E dentro da ergonomia nós temos a parte física, a parte organizacional e a cognitiva. Como você dá muito ênfase à parte física, eu gostaria, e é uma sugestão, se você quisesse acrescentar a parte física. Porque dentro da parte, a nomenclatura física, né, para deixar bem claro que você se trata da ergonomia física, ok? Porque você trata particularmente desse ambiente, estudando a parte interna e externa, dentro de um reflexo. Outra coisa, quando você identifica... Sim. Licença, rapidinho. Eu Sim. quero entender melhor essa parte, porque nós vamos fazer as sugestões da banca. Mesmo ele associando essa ergonomia física à questão cognitiva, ao desempenho dos alunos, seja a nível comportamental, seja a nível do boletim mesmo que ele avaliou, né, se melhorou do primeiro para o segundo ciclo, tanto na disciplina dele quanto nas outras, ele vai ter que fazer essa especificidade? Mesmo tendo associado ao cognitivo? Não, na verdade, ele não fez a associação, é isso que eu estou falando, porque o estudo dele é focado completamente da resposta, porque ele conseguiu identificar o problema, que é a questão externa, como essa questão externa reflete em toda a estrutura ergonômica do aluno, que influencia, inclusive, na parte cognitiva, porque envolve o aprendizado, certo? Porém, o estudo da ergonomia, ela se apresenta em 3 partes. Ah, entendi. Entendeu agora? Entendi. O estudo da ergonomia, ela estuda a parte física. Porque a organizacional é o funcionário dentro do ambiente de trabalho, certo? Professora, só rapidinho. É porque, na verdade, na minha apresentação, como são 20 minutos, eu não estendi para essa parte, mas no meu trabalho tem essa parte, que é a ergonomia, tanto é que o início dela, a ergonomia corretiva, mas a gente falou de ergonomia organizacional, a gente, entendeu? No trabalho escrito tem. Mas agora, na apresentação, porque do tempo, até que eu terminei 20 minutos, e aí eu não expandi. Mais um motivo para você colocar no seu tema. Então, seria ergonomia física corretiva, né? Ou veja como é que você inclui no tema, porque o tema, ele é o seu cartão de visita, né? O tema do seu trabalho. E aí, eu não precisaria ler o seu trabalho, é como eu estou falando. Como eu não tive contato com o seu trabalho físico, né? Vamos dizer, para ler, a gente tem um contato através da apresentação, mas se eu já tenho isso no tema, é uma dica. Isso jamais vai tirar o brilho do teu trabalho, nem o brilhantismo da sua apresentação. Mas quando nós conseguimos destacar e falar mais especificamente do seu trabalho, ele tem uma amplitude maior. Quando a gente, até em termos de pesquisa e palavras-chave, tá? Você pode até acrescentar também lá no seu trabalho, dentro das palavras-chave também, essa palavra, esse termo, né, ergonomia física, porque aí ele entra, inclusive, na busca e pesquisa, uma pasta a mais, para você acrescentar seu trabalho, tá bom? E outra coisa que eu achei brilhante é que mais difícil de identificar os erros é você identificar a correção, né? Não os erros, mas aquilo que identificar um problema, no caso. Identificar um problema, porque identificar problema é fácil. Identificar a correção, e essa correção ser assertiva, né, foi de grande valia
esse seu trabalho, porque é como a professora Leila falou, a gente vê, às vezes, o problema dentro da mochila, o problema na mochila, o problema na carteira, e a gente esquece que tem, sim, os fatores externos de temperatura que influenciam muito, de forma muito, como se diz, prejudicial para o aluno, não é verdade? E você conseguiu provar. E aí o seu trabalho, ele apresenta para várias instituições da área de gestão, inclusive aqueles diretores que precisam buscar recursos e fundamentação para ter, dentro da Secretaria de Educação, um motivo para solicitar, e que a Secretaria de Educação dê uma olhada maior para essa estrutura física das escolas, esse seu trabalho pode servir de fundamentação para que elas, e comprovação do impacto que essa questão de temperatura causa na vida dos alunos. Então, ele pode servir também até como prova para essas diretoras, né, no caso, para solicitar a atenção maior do poder público, né, para essa questão de estrutura nas escolas, né. Eu já dei aula em algumas cidades da Bahia, no interior, ali em São Desidério, e aí realmente o calor é algo que é preocupante. E aí a gente pensa assim, como é que esses alunos conseguem prestar atenção e se adaptar? E a gente sabe que o corpo, ele adapta fácil, mas tem uma resposta, assim, um prejuízo em termos do aprendizado, sim. Então, parabéns, Wexler, já me estendi bastante, né, mas considere o que você achar que tem esse valor, mas eu enfatizaria essa questão de você, só da nomenclatura dali, tá? De você acrescentar esse termo, que vai acrescentar muito mais para o seu trabalho, tá? Um grande abraço e parabéns. Obrigado, professora. Muito bem. Nós estamos com o tempo um tanto quanto comprometido, tá certo? E nós não vamos, assim, poder ampliar muito as considerações de tantos outros colegas, tá certo? Eu gosto de ouvir o comentário da professora Giselda, que está também nos acompanhando, se ela quiser fazer algum comentário, alguma abordagem, tá certo? Fique à vontade. Quero apenas parabenizar, né, o Wexler Oliveira pela dado trabalho desse método, desse viés de conhecimento até só que o uso do celular, isso uma correção, só O áudio está ruim ou só eu que não estou escutando? Realmente o áudio não está muito bom, mas certamente o que a professora disse foi de valorização ao seu trabalho, viu? Com toda certeza. Sim, está me ouvindo agora, Wesley? Perfeito. Agora perfeito, professora. Sim, desculpa. Eu estava falando, parabenizar você por tematizar algo tão significativo para o nosso cotidiano, porque até o próprio uso do celular modifica hoje o corpo humano, né? Então, nós temos essa necessidade, isso é uma coisa assim, muito, muito importante para esse olhar ser hoje, a partir de agora, para nos nossos tempos, né, na nossa contemporaneidade, um fato assim, bem real, porque vai da infância à vida adulta, essa transformação da coluna vertebral, do corpo, por conta da tecnologia, do uso da tecnologia. Então é isso, parabenizar pelo seu trabalho e, enfim, muito obrigada. Excelente, professor, excelente. Então, veja, só fechando como sempre, tá certo? Assim, tentando arrematar algumas informações e contribuindo, claro, para o seu trabalho, para o seu projeto, que eu, desde aquele início, que logo após a sua fala,
que eu até aplaudi de maneira sonora, né, juntamente com outros, é que quando eu estava ouvindo o seu trabalho, eu percebi já, assim, uma contribuição que não é meramente uma contribuição de informação, é uma contribuição extremamente ligada à ciência, certo? Eu já visualizo você como alguém que precisa ser contratado, tá certo? Você precisa ser contratado pela Secretaria de Educação da Bahia, tá certo? Para que as pessoas saibam o quanto você tem a contribuir, não só para o aspecto administrativo, tá certo? Ou seja, do trabalho administrativo, quanto ao rendimento escolar nas escolas da Bahia e por onde quer que seja. Este trabalho ele não pode ficar apenas nas laudas que você escreveu, que você produziu na sua dissertação. O que, por sinal, eu diria, certo? Sendo bem sincero, que eu acho que você poderia e poderá, né? Poderia e poderá ampliar esse trabalho. Ele está curto. Ele está bom e curto. Ele precisa se estender um pouco mais. Talvez isso aconteça, né? E aconteça em função exatamente destas contribuições que você está ouvindo aqui, inclusive também da própria orientadora. Porque quando um trabalho encanta, ele não pode ficar num canto, fazendo aí um trocadilho, certo? Quando um trabalho encanta, ele não pode ficar num canto, ele tem que, sabe, realmente se expandir. Então, assim, nas minhas falas, eu acho que todos já devem ter observado, que eu gosto de dar alguma contribuição linguística, que é algo que é inerente à minha área, certo? Eu sou professor de língua portuguesa há alguns dias, tá certo? E isso, de alguma maneira, flui quase que, ou naturalmente, nas minhas abordagens, tá? Quando a pessoa vai escrever, por exemplo, nos anos, aí alguns colocam, nos anos 80, nos anos 20, nos anos 30, isso até o final do ano passado, melhor, até o final do século passado, tá certo? Quando nós escrevíamos nos anos 80, nos anos 20, nos anos 30, já sabíamos que era dentro daquele século. Mas depois que o século virou, ou seja, passamos para o século XXI, se você colocar apenas nos anos 20, por exemplo, não se saberá se são os anos 20 de 1920 ou os anos 20 de 2020. Então, a sugestão que eu dou para as suas anotações, seus registros, e os registros de todos os outros colegas, quando forem falar em anos, fale assim, nos anos de 1920, nos anos de 1980, os anos de 2020, assim por diante, tá bom? Eu tinha percebido isso, mas tem muita lógica isso. Faz sentido, né? Pois é, aquele olhar clínico que eu li as suas 47 páginas, viu? Mas vamos lá. Outra coisa, título de consideração, claro. Às vezes, nós nos perdemos na abordagem. Por exemplo, se eu vou falar de algo que está acima, então já digo supracitado. Eu não preciso dizer acima supracitado, certo? Se eu disser aquilo que está citado acima, já é o supracitado. Então, para evitar a redundância, basta dizer no termo supracitado, no parágrafo supracitado, não usar os dois termos, que causariam a redundância, certo? Isso foi registrado na sua página 13, depois dá uma olhadinha. Vou dar uma notada aqui. Pronto, do seu trabalho, certo? Outro detalhe, quando você vai aspear uma referência estrangeira, isso é justificável. Quando você diz savoir-faire, né? Savoir-faire, né? Que é o saber fazer, né? Que é a expressão em francês, né? Então, há um momento no seu texto, na página 15, melhor, na página 22, tá? Na página 22 do seu trabalho, em que você aspeou a expressão em português, que é o saber fazer. Aí eu sugiro que quando você for fazer o trabalho em definitivo, no sentido de apresentação ou de artigo, que você coloque, entre aspas, a expressão estrangeira, porque ela é que é o estrangeirismo, certo? Estou repetindo, página 22, savoir-faire, né, que é a expressão em francês, que é saber fazer. Aí você não aspeia o português, aspeia o francês, o estrangeiro, certo? Só mais uma coisinha. Eu achei fantástica a apresentação dos seus gráficos,
sabe? Você ilustrou bem, por meio de gráficos, o seu trabalho, porque o seu trabalho ele tem um cunho científico, então o gênero gráfico, ou infográfico, tem uma contribuição fantástica. Então, mantenha isso e use isso como referência para, quando você estiver à frente da secretaria, por onde você for, tá certo? Utilize essas referências muito boas. Agora, um questionamento, uma pergunta da minha parte, certo? Que serve de reflexão para você e para outros que possam estar também nos ouvindo. Eu percebi que a sua bibliografia, ela é extensa, ela é bastante extensa, eu diria, para um trabalho que teve um número de laudas relativamente pequeno. Aí uma sugestão, a princípio uma pergunta, depois uma sugestão. A pergunta é: todas as referências bibliográficas foram utilizadas na sua obra? Sim. Acredita que sim, não é isso? Bom, perfeito. Se sim, excelente. Por que isso? Porque é importante que os registros bibliográficos da sua referência, do seu trabalho, que só sejam colocadas ali as referências que você utilizou no seu projeto, a despeito de você ter o conhecimento bibliográfico pela sua experiência de vida. Mas em todo o trabalho, tá certo? É importante que só se coloque a referência bibliográfica daquilo que foi produzido no trabalho, mesmo que a pessoa tenha N referências. Então, parabéns pela bibliografia, que é extensa, riquíssima, talvez, certamente por isso que o trabalho ficou tão bonito, certo? Seu trabalho é encantador, e volto a dizer, trabalho encantador, não pode ficar no encanto. Então, desenvolva ainda mais esse trabalho, tá certo? Meus parabéns, tá certo? E digo aquela frase de sempre que tenho dito ao final de cada trabalho: seu trabalho é digno de aprovação. Parabéns. Tá? Obrigado. Obrigado, professora Leila. Ajudou muito. Ok. Nós temos, então, agora, na sequência, o